Mas vamos lá, gente. Vamos pro mais importante. Tá com a sua Bíblia aí? Sua Bíblia? Ó, grossa minha, né? Vamos lá. Queridos, muito importante a gente compreender o que Deus está fazendo. Deus está, então, nos conduzindo a ensinos nesse tempo, a aprendizados nesse tempo. Ontem nós iniciamos uma série, tá, que vamos estar falando durante essa semana, sobre o silêncio. E pode parecer um tema, apenas mais um tema, mas você vai ver onde isso vai chegar, ok? Nós temos buscado viver em oração, né, junto com vocês, e Deus tem falado muito, né, ao nosso coração. Olha só, vou começar lendo um versículo bíblico em Abacuque 2:20. Deixa eu só assinalar aqui, que esse aqui não estava assinalado. Como eu gosto de riscar minha Bíblia, né? Você sabe disso. Aqui, ó. Abacuque 2:20, tá? Segundo Abacuque 2:20, diz assim: o Senhor, porém, está no seu santo templo. Diante dele, fique em silêncio toda a terra. Como é que toda a terra tem que ficar diante dele? Diante dele, fique em silêncio. Queridos, nós temos chamado a atenção acerca desse tema, silêncio, por quê? O Espírito Santo tem nos levado à seguinte compreensão: há tempo de falar e há tempo de ouvir. Uma boa comunicação ela é feita dessa forma. Enquanto eu estou falando, você está ouvindo. Enquanto você fala, eu ouço. Se os dois estão tentando falar juntos, nenhum nem outro se ouve. Apenas há ruídos. Ontem abordamos o quê? Os barulhos que a gente chegou à conclusão que a ausência do silêncio, né? Ou melhor, a pergunta foi o que é silêncio, né? O silêncio é a ausência de ruídos. Quando os ruídos se apagam, há silêncio, tá? Então, qual é o meu dever e o seu e o nosso cuidado? É sabermos como eliminar esses ruídos. Mas veja bem, eu até fiz uma dinâmica. Eu falei, gente, eu vou, por 5 segundos aqui, vamos ficar em silêncio e veja o som que você ouve. Nós ouvimos o som do passarinho, do carro, né, caindo uma caneta, enfim, tá? E eu falei assim, agora, né, beleza, tenta controlar isso, tenta não ficar dando atenção. Sabe aquela história assim, pastor, eu não sei mais o que eu faço, o meu vizinho de cima do apartamento faz muito barulho, ou de baixo, ou do lado, eu não consigo dormir à noite. O que são isso? São os ruídos externos, ok? Como é que tem gente que mora no mesmo prédio que você e consegue dormir com o mesmo barulho, ou às vezes com um barulho maior que o teu? É porque essa pessoa, porque ele não está ouvindo? Não, está. Mas ele está conseguindo o quê? Desconectar, desligar o ruído externo, ok? Para que ele possa dormir em paz. Né? Você está dando uma atenção a esse ruído externo tão grande que você não consegue, né, ficar em paz. Então o que a gente fica tentando? Fica tentando brigar com o vizinho para que ele pare de fazer barulho. Claro, em alguns momentos você tem que, né, quem mora em apartamento tem que ir lá conversar, orar para baixar um pouco, mas observe o seguinte, vai melhorar por um tempo, depois vai voltar de novo, ainda mais se tiver cachorro, se tiver criança, enfim. Então, o que a gente precisa aprender? A gente precisa aprender, tudo a gente tem o controle, tudo. Tá? Você tem o controle daquilo que você quer ouvir e daquilo que você não quer ouvir. Eu digo para você, tudo você pode escutar, mas nem tudo você precisa ouvir. Né? Então, assim, você escutar, você vai escutar tudo. Agora, ouvir, você ouve o que você quer, você seleciona o que você quer ouvir. Você tem esse controle, como se fosse um filtro realmente. Então, ontem eu falei o seguinte, que você tem que o quê? Para você poder ouvir a Deus, nós estamos no tempo onde nós precisamos ouvir a Deus. Eu preciso, então, romper com esses ruídos externos. Então, hoje o que acontece com a televisão, a internet e tal, são ruídos externos. Morreu tanto, viveu tanto, enfim, né? Tantos contaminados. Se você ficar dando ouvidos para isso, você não vai entrar no silêncio que você precisa quando está na presença de Deus para ouvir a Ele falando com você. O que Ele tem para falar com você. Então, veja bem, o que você precisa? Você precisa aprender o quê? Mas como é que eu faço para ficar longe desses ruídos? Você precisa aprender a controlar esses ruídos. Então é o seguinte, daí você aprendeu a controlar. Você está escutando, mas você não está ouvindo. Você aprendeu a controlar. Aquela história, o vizinho está quebrando tudo lá em cima, mas parece que você está numa redoma, você está em paz, você conseguiu controlar isso, o que você ouve. Agora você começa a ouvir então outro barulho. Qual é? O barulho interno, aquele que está dentro de você. Os medos, temores, as ânsias,
o grito da sua alma. Ai meu Deus, será que vai dar tudo certo? Será que eu não vou morrer? Será que eu não vou pegar essa gripe? Será que vai faltar dinheiro? Será que eu vou ser mandado embora? Será que eu vou passar fome? São os barulhos internos, você tem que aprender a controlar isso também. Tudo isso para quê, queridos? Porque nós estamos tentando chegar onde? Tentando chegar no silêncio que precisamos para estar na presença de Deus e ouvi-lo. Porque senão, eu digo para você, você vai até estar na presença de Deus. Você vai para a igreja, você vai pegar a Bíblia, mas você não consegue ouvir. Você está aqui lendo a Bíblia, eu estou aqui falando para você. Se você estiver focando no barulho que está externo de você, você vai prestar atenção no carro, no cachorro, no passarinho. Esse dia minha mãe falou, filho, você está com um cachorro na tua casa? Eu falei, por quê, mãe? Não, a gente ouve um latido lá atrás. Você veja só, minha mãe que estava me ouvindo, me assistindo, ela ouviu o quê? Um barulho de um cachorro. Agora, para pensar, eu estou aqui falando na tela e estavam me escutando, mas não estavam me ouvindo. Agora, não estavam vendo o cachorro e estavam ouvindo o cachorro. O que é isso, senão é uma dispersão? E isso o diabo usa o tempo todo, dispersões conosco. Ele quer nos dispersar para que a gente não consiga ouvir o que Deus está falando e obedecer o que Deus está falando e ser curado. A verdade é essa. Olha, começou a ficar amargo, viu? Demora demais para ficar amargo. Nossa, deve ficar muito amargo. Vamos lá. Então, gente, o que eu quero trabalhar hoje? Tá? O porquê que Deus quer que nós alcancemos esse nível de controle para buscarmos o silêncio. Então, entenda isso. O que Deus quer é que você aprenda a controlar a sua vida no meio desses ruídos todos, porque é isso que o diabo faz, irmãos. O diabo sempre vai trazer uma baderna, uma bagunça, para que em meio ao caos você não tenha paz. Uma vez que você não tem paz, você então não consegue estar em silêncio. O que é em silêncio? Em paz, para ouvir Deus, o que Deus está falando. Então o que ele faz? Ele promove o caos para que isso acorde gritos dentro de você e externo dentro de você. Entendeu? Por isso que lá aqueles monges, né, às vezes a gente vê aquele filme, estão meditando, estão tentando entrar no zen, estão tentando... Na verdade, o que eles estão tentando fazer? Sim, estão tentando aprender a controlar os ruídos externos, os ruídos internos, de forma que possa ouvir Deus. No fundo é isso, queridos. Não tem até... Olha que coisa boa até, né? Eles estão tentando ouvir Deus. Muitos falam assim, tentando ouvir o seu eu interior, né? Quem que é o nosso eu interior? É Deus, Deus habita em nós, somos o templo do Espírito Santo. Então olha só, queridos, então o que é o silêncio? A ausência do ruído. Por que do silêncio? Nós precisamos do silêncio para poder ouvir Deus. Para poder ouvir Deus. Senão como é que nós vamos ter a nossa vida dirigida por Deus? Eu leio a palavra e Ele me dirige. Queridos, você lê a palavra, a Bíblia fala assim que a letra mata. Quem vivifica é o Espírito. Você tem que ler a palavra e pedir, Senhor, nesta palavra que eu acabei de ler, o que o Espírito Santo está me ensinando? O que o Senhor quer de mim? E para isso você precisa ouvir. Como é que você vai ouvir se você tem um monte de ruído externo, interno? Meu Deus, tem que ir logo que eu tenho que correr e trabalhar. Né? Eu tenho que correr, já estou atrasado para o meu trabalho. Que eles são ruídos, você não vai conseguir ouvir Deus, Deus não vai conseguir, Ele vai falar, mas você não vai conseguir ouvir. Então entenda uma coisa, né? Por que do silêncio? Para poder ouvir a Deus, tá? Agora, como produz o silêncio? Então entendi, pastor Alex, se eu preciso, então, estar em silêncio para ouvir Deus, como é que eu produzo o silêncio? Queridos, agora você chegou a algo muito legal. Para você produzir o silêncio, ele pode ser produzido? Pode. De que maneira? Brigando com o vizinho para parar de fazer barulho, né? Tomando uns remédios, uns calmantes para aquietar minha alma? Também, mas não vai adiantar muito, tá? Você vai ver que por um tempo, depois volta de novo. Então, como é que eu faço para produzir silêncio, pastor Alex? Queridos, aí você entende o que acontece no mundo todo agora, neste momento. Para você produzir um silêncio, a ponto de você poder ouvir Deus, você tem que parar tudo. Sim, parar tudo. O que Deus fez? Deus parou tudo. O que Deus parou? Botou todo mundo em casa. Por que Deus parou tudo? Porque Ele falou assim, vocês precisam me ouvir. Mas olha o que Deus fez. Então Deus ele provoca um caos, né? Deus permite um caos, a tal da pandemia, seja produzida pelo homem, pelos Illuminatis, por quem que, seja a teoria que for, conspirativa ou não, a verdade é que o mundo todo parou. E quando parou, passou-se a ouvir outras coisas. Mas passou-se a ouvir notícia ruim também, morte, medo. Sim, mas passado um período, pode ver, agora todo mundo aquieta um pouco, aprendeu a conviver com isso tudo, e agora está todo mundo começando a ouvir Deus.
Tipo, tá, mas o que Deus está tentando falar para nós através de tudo isso? Você vê gente ajoelhando em praça pública para ouvir Deus, pessoas, né, no meio da rua se ajoelhando para ouvir Deus. Olha, gente, o que é isso? Olha o que Deus fez. Então Deus para tudo. Quantas na sua vida Deus tem que parar tudo? Você está numa rotina louca. É trabalho, você acorda de manhã, você vai para o trabalho, volta para casa, tal, vai para a igreja à noite, ou vai para a academia, ou o segundo trabalho. Sua vida está uma loucura, você não para, você não consegue ouvir Deus. O que Deus tem que fazer? Manda embora. Você tá triste, aborrecido, você volta para casa desempregado. Porque Deus parou tudo na tua vida. Mas por quê? Ele precisa que você ouça Ele. E por que Deus precisa que você ouça Ele, querido? Tá? Porque Ele tem que te dar diretrizes específicas para esse último tempo. É um tempo onde Jesus está voltando. E você precisa estar alerta. E como é que Ele vai fazer você ficar alerta se você não está ouvindo Ele, a voz dEle? A Bíblia fala assim que se o toque da trombeta for incerto, como se prepararão para a batalha? Se você sequer ouve a trombeta, de que adianta o toque ser certo? Se você nem ouve a trombeta. Agora não ouve por quê? Porque a trombeta não está tocando? Não, é porque tem tanto ruído, tanta barulho que não permite você ouvir. Você não consegue ouvir a trombeta. Você até escuta, mas nem sabe o que está escutando. Está no meio de muito barulho. Tá? Então, queridos, como se produz silêncio? Parando tudo. E aí você entende o que Deus fez parando tudo. Tá? Por quê? Uma vez parando tudo, né, aonde podemos ter o silêncio? A gente para, a gente vai primeiro. No primeiro momento, quando para tudo, é ouvir todo o barulho, né? Caiu lá as Torres Gêmeas de Nova York, né? Meu Deus, foi a notícia. Parou tudo em volta disso e era só, a coisa que a gente ouvia era sobre o atentado, tá? Mas, uma coisa é certa, passado um tempo, eles lá tinham que começar a reconstruir, né? O que eles iam querer reconstruir no lugar, né? O pessoal deixou de ouvir isso e passaram, puxa, por que isso aconteceu? O que aconteceu com os Estados Unidos, com Nova York? E começa então a meditar e buscar ouvir a Deus com tudo aquilo. Então entenda isso, que Deus promove tudo isso para nós podermos parar. Às vezes Ele tem que parar tudo na nossa vida. Por que do Shabat? Por que do sábado? Por que do descanso? Não estou aqui pregando sábado, por favor. Nós não somos sabatistas, mas eu sou sim bíblico, e a Bíblia fala que você tem que descansar. Você tem que ter o seu dia de descanso, você tem que ter o seu Shabat, não Shabat. Né, que é o seu dia, seja Shabat na segunda, na terça, na quarta, você tem que ter. Por quê? Para parar. Parar para quê? Para ouvir Deus. Você está entendendo? Então Deus está te parando para você ouvir Ele, queridos. Tá? Deus está nos parando aqui já faz uns 14 minutos para ouvir Ele. Tá? E eu queria que você ficasse com essa palavra hoje, tá, no teu coração. Tá? Que Deus, Ele precisa desse silêncio. Se você quer estar na presença dEle, você precisa ouvir o que Ele tem para te dizer. Mas normalmente nós vamos até Ele. Você já viu como é que nós vamos até Deus? Eu vou orar a Deus. Pai, eu preciso pagar minha prestação do carro, eu preciso a prestação da casa, o meu emprego, eu estou desempregado, não sei o quê, meu marido, minha mulher, meus filhos, enfim, esta agonia, minha depressão, daí já vira até minha, né? A minha depressão, fala. E daí, Deus, por ser Deus, um Deus de ordem, o que Ele faz enquanto você fala? Fica em silêncio, te ouvindo, talvez até anotando o que você está falando. Daí a hora que você termina de falar, que a hora que Ele agora vai começar a te dar uma diretriz, te dar uma orientação, te dar um conselho, você diz, amém, agora deixa eu correr que eu estou atrasado. E Deus fica lá, irmãos, com o microfone na mão, esperando para poder falar com você e não conseguiu. Por quê? Você não ficou em silêncio para falar. A maioria das nossas orações, até na igreja, você já percebeu isso? É fala. Pentecostal. Maluco, não estou falando que isso é errado. Pelo amor de Deus, nós devemos orar sim. A Bíblia fala que temos que orar alto, em línguas, falar, né, no Espírito, sim, mas você tem que parar quieto agora. Ouve. Ouve o que o Espírito diz. Ouve o que o Espírito diz às igrejas. Para. E não é parar, às vezes, 30 segundos, 1 minuto. Você tem que, às vezes, ficar parado até Ele falar. Se Ele falar em 30 segundos, glória a Deus. Se Ele falar em 1 minuto, glória a Deus. Se Ele levar meia hora, glória a Deus. Se Ele levar 2 horas, você tem que parar, você tem que ouvir Deus. A cada sentada para conversar com alguém, você tem que entender que não é só falar. Você tem que falar e tem que ouvir. Então se prepare, se você for falar, se você tem 1 hora para estar com Ele e quer falar meia hora, pare meia hora e ouça meia hora. Tá? Agora, não, eu só tenho 1 hora para falar com Deus, eu só reservei 15 minutos para estar com Deus nesse dia. Tá? E quero falar 17, como é que Deus fala com você?
tá bom? Queridos, guarda isso no teu coração, deixa o Espírito Santo falar no teu coração. Eu abençoo a sua vida nessa manhã, eu abençoo, né, a tua casa, a sua família, e eu quero que você ouça a Deus, no nome de Jesus, tá bom? Amanhã a gente volta com coisas mais gloriosas e tremendas, tá bom? Eu quero deixar meu abraço aqui.